Ponto começa agora. No programa desta semana vamos falar sobre sustentabilidade. Foi divulgado o novo relatório da ONU sobre o tema e as perspectivas não são as melhores. Há uma estimativa de que até 2100 a população aumente em 53%. Esse é um dado alarmante, né, Zé Luiz? É apavorante. Eu lembro que eu tinha lido um relatório há mais tempo que falava que até 2050, o que já é um dado alarmante, nós seríamos mais 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões e alguns quebrados. Mais 2 bilhões. Mais 2 bilhões. Hoje a população mundial, bilhões, 7,3 bilhões. E chegaríamos ali a 9, alguma coisa bilhões. Mas que em 2050 se estabilizaria. Esse novo relatório aponta um crescimento populacional até 2100, mantendo ainda essa previsão de que até 2050 nós teremos mais 2 bilhões,2, se não me engano, e até 2030, que falta pouco tempo, 15 anos, até 2030 nós vamos ter mais de 1 bilhão, né, de pessoas a mais. 1 bilhão a mais. 1 bilhão a mais. Você fala mais de 1 bilhão, né? Pode confundir as pessoas. Mais de 1 bilhão a mais. Pois é, ou seja, 1 bilhão de pessoas estão chegando aí e logo ali na esquina que vão querer beber água, vão querer comer, vão querer andar de carro, mas não vai ter jeito, vão querer laptop, vão querer, enfim, participar da vida social, econômica, política desse mundo que está extremamente desigual e por causa dessa desigualdade já não tem para todo mundo, né? A gente tem aí uma população excluída e miserável que supera 1 bilhão de pessoas. A situação é alarmante e é uma coisa assim que é para a gente começar a fazer, já deveríamos ter começado a fazer alguma coisa, né? A gente precisa mudar esse sistema rapidamente, porque senão, não sei, vai parecer mais aqueles filmes, fico imaginando um futuro horroroso, aqueles filmes de zumbi, onde vem hordas de milhões de pessoas, né, querendo participar da festa onde poucos estão convidados, né? Talvez uma coisa que a gente pudesse problematizar sobre isso, e a gente está assistindo a questão dos refugiados, né? O problema hoje grave de refugiados, tanto refugiados econômicos quanto refugiados de guerra, né? E principalmente, especialmente com relação aos refugiados da Síria, inclusive o Brasil tem recebido essas pessoas. E uma coisa que as pessoas não se preocupam, né? É que há uma razão para a direção que essas pessoas têm tomado, isso, né? Para esse deslocamento, para esse deslocamento. E eu quero chamar a atenção especialmente para um desequilíbrio do bem-estar que tinha sido construído no pós-Segunda Guerra Mundial. Talvez as pessoas não tenham levado em conta, né, que o custo do bem-estar de uma parcela tão pequena do planeta, né, uma hora fosse retornar de uma forma não agradável. Né? Isso que você está falando aí tem tudo a ver, é importante a gente, para entender um pouco os desafios que se colocam para nós, né? A Europa, ela no pós-Segunda Guerra Mundial, como você disse, ela constrói um estado de bem-estar social, que é um modelo. A gente olhava ali para aquele sistema que foi, infelizmente, desmontado, mas isso, infelizmente, também vamos discutir isso aí. Nós vamos relativizar justamente isso, mas que para eles era um sistema, a gente olhava assim, uma vitrine, nossa, que lindo, né? Tinha saúde para a esmagadora maioria da população, educação, previdência social, moradia, cidades urbanizadas, tudo organizado, criminalidade baixa. Nossa, como é que eles construíram esse sistema? E aí é importante a gente justamente ter essa referência histórica. Eles construíram esse sistema justamente porque há 500 anos, desde a época das invasões da América, da África, né, o início do colonialismo, que eles vêm tirando riquezas da América, da África, da Ásia, para construir esse sistema lindo deles. Né? Mesmo as pessoas, Luiz, que muitas vezes vão para os Estados Unidos e têm como referência, né, um lugar de bem-estar, as vias são todas asfaltadas, você tem um urbanismo admirável, mas existe um custo para isso. Isso só é possível por causa da pobreza de outra parte do planeta. Porque a gente sabe que os recursos materiais disponíveis no nosso planeta não dão conta de manter esse padrão, ou seja, não é porque os outros países são incompetentes, porque eles são atrasados, subdesenvolvidos, mas porque esse padrão de bem-estar não é possível para todo mundo. E isso se deu dentro de um sistema que funciona na base da exploração. Ou seja, você tem uma hegemonia militar,
né? Então, em determinado momento da história, a gente já teve outras hegemonias, da China, da Índia, outros momentos, outros impérios, mas o que a gente chama de modernidade, esses últimos 500 anos, foi marcado pela hegemonia europeia, né? E essa hegemonia se construiu com base em quê? Com base em armas. Eles tinham o domínio do aço, em determinado momento da história, e da pólvora com uso militar. E usaram isso para invadir milhões de pessoas mortas aqui na América, na África, e tirar os recursos para alimentar a economia deles. Então, é uma modernidade que se sustenta sobre a desigualdade. Eu acho que é interessante, o telespectador, a gente refletir esse sistema mundo hoje como um sistema integral, ou seja, se há uma Suécia, é porque há um Congo. Né? Se há uma França, é porque há uma Argélia. Sim. Se há uns Estados Unidos, é porque há um Paraguai, um Brasil e assim por diante. O sistema, ele é desigual. Então, você fica com essa ideia, um dia, né, um dia o Brasil vai ser primeiro mundo, um dia, não sei, um dia nós vamos chegar lá, etc. Não. Não, porque o sistema ele funciona dessa maneira. Há exploradores e há explorados. Não há espaço para todo mundo. E o desafio populacional coloca justamente isso. A gente precisa refundar esse planeta. E é mais interessante, Zé Luiz, porque as pessoas apostam mais na possibilidade da gente ocupar outro planeta do que mudar o sistema desse planeta. Né? Até aquele Stephen Hawking, né, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, a saída... E ele é extremamente pessimista. E olha que era um cara que tem uma história de luta, né, de otimismo. Ele lutou contra uma doença grave, está aí pensando... História de superação. Né? De luta, de superação. Ou seja, quem luta está acreditando em alguma coisa, né, diferente que pode... E ele falou, olha, de 2100 a gente não passa não, ou a gente vai colonizar outro planeta ou isso aqui acaba. Porque ele não acredita que a gente vai aprender a dividir. Mas eu ainda sou otimista, não sei, talvez a gente precisa aprender a dividir, a gente precisa construir um outro sistema mundo. Esse sistema mundo que está aí, dentro dessa economia capitalista, ela é insustentável. Bom, imagina isso com mais 3 bilhões de pessoas até 2100. Né? Mais gente para dividir, mais gente para ocupar, porque é claro que se uma pessoa está vivendo em condições desumanas, né, em condições degradantes, as pessoas vão procurar, elas não têm mais nada a perder. Claro. Então elas vão realmente migrar para onde haja uma expectativa de qualquer coisa que seja melhor. É uma fala de uma imigrante senegalesa que ela participou de um programa na França, você viu isso no YouTube? Né? Muito interessante. Ela falando justamente isso, olha, essas pessoas que vêm, elas não têm nada a perder. Elas vão ficar numa região que é a questão da migração econômica, que é muito séria, que vai ser mais séria ainda com o aumento populacional. Né? Ou num lugar onde você vai morrer de fome, ou então o caso da Síria, um lugar onde você vai morrer num bombardeio, né? Então ela está disposta a qualquer coisa. Ela pega um bote, enfrenta um mar bravo, é o que tem acontecido, com a família toda, com os filhos pequenos, porque é o desespero, é a situação limite. Essas pessoas não vão, ou seja, vão vir mesmo milhões, já estão indo milhões de pessoas se movimentando no mundo à procura de sobrevivência, de um mínimo de bem-estar. E aí que é interessante, esse sistema mundo que a gente estava comentando, onde você criou países, né, estados nacionais. A ideia era deixar, então, as riquezas da Europa ali cercadinhas, protegidas pelas fronteiras dos Estados nacionais europeus e seus exércitos, e as pessoas exploradas cercadinhas, protegidas pelas fronteiras dos seus respectivos países na África, na Ásia, na América e na Oceania. Então, cada um ficava no seu lugar e falou, olha, você aí está pobrezinho porque é culpa sua. Você não tinha essa perspectiva maior. Acontece que essas fronteiras nacionais, hoje, elas não estão segurando mais ninguém, nem para entrar, nem para sair. Então, o que está ruim pode piorar muito, né? Bom, mas tem mais um impacto aqui para a gente falar com relação a esse relatório que traz uma estimativa de um aumento da população mundial em mais de 53% até 2100. A questão que está na pauta agora é o problema da falta de água. Ou seja, a água do planeta continua a mesma em quantidade e a população multiplicando assustadoramente. Né? Como que a gente pode, Zé Luiz, avaliar essa questão da água e quais são os impactos, né, que nós estamos causando? Ou seja, os relatórios têm apontado para um uso da água do futuro. Né? Nós já estamos consumindo aquilo que seria uma reserva de futuro. O relatório, ele aponta um déficit hídrico até 2030, continuando nesse ritmo que a gente vai, de 40%.
né? O relatório traz dados, são dados assustadores. Mostra como que uma criança na África, em um país muito pobre da África, ela passa o dia, né, com 5 litros de água. Enquanto uma criança aqui, num bairro de classe média alta, aqui nos Estados Unidos, ela gasta por dia 300 litros de água. De 300 a 400 litros de água. Ou seja, imagina só, enquanto você tem uma criança vivendo com 5 litros de água... Que é um quarto do que é considerado como aceitável. Como né? aceitável, um quarto, e essa criança carrega essa água na cabeça, e essa água é para cozinhar, para tomar banho, para beber. Né? Imagina, aqui a gente tem essa coisa, tem gente lavando calçada com água. Agora, o problema maior do relatório, porque a gente fala, óbvio que é uma irresponsabilidade, é uma completa alienação, se a gente ficar lavando parede, calçada de rua com água. Mas o problema maior não é esse. Só 10% do consumo de água é com uso doméstico. Né? O restante tudo é gasto com a agricultura e com a indústria. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, aqui pertinho de Belo Horizonte, você leva o minério que é extraído de nossas montanhas, que deixa esses buracos, e esse minério que é levado para fabricar automóvel, para poluir ainda mais esse planeta, esse minério que é extraído é levado com grandes, enormes quantidades de água. Essa água, água potável, sendo que a água potável é 1% da água do planeta. A gente olha assim, nossa, mas tem tanta água no planeta Terra, 70% do planeta é de água e falta água. Mas dessa água toda, 1% só é potável. E a gente usa 90% dessa água para a agricultura, óbvio, a gente precisa comer, mas uma parte para a indústria. E aqui, Belo Horizonte, aqui pertinho, né, de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente está jogando água para levar minério para fabricar automóvel. A água que serviria para a gente beber e que daqui a pouquinho vai faltar. Isso implica também mudança de hábitos alimentares, né? Segundo também relatórios apresentados recentemente sobre a questão da falta de água, o consumo que um quilo de carne representa em termos de água, por causa da alimentação do porco, por exemplo, para que a gente possa consumir o porco. Então, é essa relação que a gente costuma não fazer, né? A gente não faz esse tipo de cálculo. E como as coisas são aparentemente abundantes, a gente nunca imagina o custo que tem cada ato nosso do cotidiano. O relatório é muito interessante, vocês encontram na internet, né? E vale a pena, só para a gente concluir essa primeira parte, lembrar um dado que ele traz aí, a questão da dessalinização. A Arábia Saudita é hoje o país que mais dessaliniza. Só que a opção de tirar o sal da água do mar, fala, nossa, tem muita água ainda, vamos beber água do mar, tira o sal. Não pode beber água com sal que a gente morre. Né? Só que o custo para isso, o gasto de energia é enorme. Então, qual que é a lógica? Para dessalinizar, você vai gastar muito petróleo. Para tirar o petróleo, você vai gastar muita água. Ou seja, você gasta mais petróleo do que a água dessalinizada e gasta mais água para extrair o petróleo. Ou seja, é uma coisa que, por enquanto, é um círculo vicioso. E aproveitando essa questão da energia, negativo. Zé Luiz, que você menciona, recentemente uma declaração da presidenta Dilma virou objeto de chacota na rede social. E assim, a prova mais evidente da desinformação, né? Porque mencionando a nossa ainda falta de tecnologia para estocar vento, né? Virou motivo de riso aí nas redes sociais. No entanto, a gente teve aqui no Brasil recentemente um trabalho publicado e um intercâmbio acadêmico entre uma universidade do Reino Unido e uma universidade do Estado de São Paulo, discutindo exatamente sobre o estoque de vento. Pois estocando ar. Mas o termo correto não é estocar vento, etc. Mas a ideia é essa. Na verdade, ela traduziu de uma forma que as pessoas possam compreender, né? E ela é uma representante do povo, ela tem que falar do jeito que o povo entenda, mas ela traduziu a ideia, né? Que é o quê? Você abaixa a temperatura a menos 190 graus Celsius, né? Esse ar, que você vai criar o ar líquido. Então, toneladas, né, de ar vai virar um pouco de ar líquido. Depois, isso é armazenado, com o aumento da temperatura, ele se expande. Se ele se expande, você tem ar em movimento. Ou seja, vento. Que é exatamente o que ela falava, né? A necessidade de ter essa tecnologia para poder usar a energia eólica como uma fonte de energia. E essa energia já vai ser utilizada no Reino Unido, parece, a partir de 2018. Ela já estará disponível, o que então vai fortalecer as formas alternativas, né? A energia eólica nesse caso, a gente tem insistido muito aqui, né? Antes de falar alguma coisa, tem que estudar um pouco. Bom, gente, o Contraponto vai fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco, a gente volta trazendo mais discussões para você.
Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. O Contraponto está de volta. E no segundo bloco nós vamos falar sobre saúde pública a partir de uma matéria que foi veiculada na internet chamada Deseducação. A gente vê por aqui que é, na verdade, né, uma brincadeira com um trocadilho com a chamada da Globo em função do tipo de deseducação que a novela, uma novela que ainda está, eu acredito, bom, eu também nem sei te dizer. Eu não tenho visto novela. Eu não tenho esse vício, eu não compartilho desse mal, mas enfim, a matéria faz uma crítica à forma como uma personagem da novela que chama A Regra do Jogo é atendida ou reporta a questão, o problema de saúde que ela tem. E a questão é tratada como se ela estivesse fadada à morte porque não teria dinheiro para pagar um tratamento privado. E aí, então, há uma crítica nessa matéria na internet que foi publicada como Deseducação, a gente vê por aqui. Foi escrita por uma médica de Campinas e ela, então, fala que esse desserviço que a Rede Globo presta, né, ao colocar na novela uma situação que não é exatamente a realidade do sistema de saúde do país, né? Tem problemas? Claro que tem, nós já discutimos aqui no Contraponto mesmo, né? Fizemos alguns programas para falar do SUS, entrevistamos pessoas. Eu ia recordar isso, as pessoas, os profissionais da escola de saúde, trouxemos profissionais da escola de saúde aqui, entrevistamos pessoas na rua, trouxemos aqui no estúdio, né, alguns cidadãos para falar sobre isso. E é muito interessante, né, como até vocês encontram esse programa no YouTube, né, no site da TVC ou no meu site mesmo no YouTube. Vocês encontram esses programas lá. É muito interessante como que as pessoas, elas têm uma crítica, como se fosse assim, olha, eu sou obrigado a criticar. Mas elas criticam, mas ao mesmo tempo elas querem preservar. Elas entram em contradição. Não, mas para mim funciona. Mas a gente vê que não funciona para todo mundo. E assim, muito, que a gente viu muito. O conteúdo dessa matéria, quando ela fala deseducação, a gente vê por aqui. Algumas pessoas que nós entrevistamos, elas diziam assim, olha, nós perguntávamos, né, como que é a saúde pública no Brasil? É muito ruim, falta médico, falta leito, a gente tem que esperar muito. A crítica que vem pronta da televisão. Aí a gente perguntava, você já usou? Eu já usei. Você foi atendido? Fui atendido. Você foi bem atendido? Eu fui bem atendido. Então, assim, as pessoas, elas entravam justamente nessa contradição, porque do ponto de vista da saúde pública, ela funciona mais do que não funciona, né? Mas do ponto de vista da opinião pública, ela mais não funciona do que funciona. E aí esse papel trágico, infeliz que os grandes meios, a televisão, as grandes redes de TV têm feito, né? E aí o papel da novela. Esse texto é muito interessante, que ela mostra como que uma novela poderia ser educativa com relação a exercício de direitos, a reivindicação de direitos, etc. Como é que podia ser útil à população? E, na verdade, faz o papel contrário, né? A gente vê novelas... Olha, eu já, há muito tempo atrás, já vi algumas novelas. Não vejo mais novela, não vejo mais essa televisão também, porque é irritante como que se passou a ter, né, um uso ideológico, mas ideologia no sentido negativo, né? Não no sentido de trazer ideias boas, etc., mas no sentido negativo de distorção, de mentiras, de encobrimento proposital, e como que as grandes redes de televisão têm feito cada vez mais isso. E como que as novelas são, né, o tempo todo, a gente comentava até outro dia, né, como que tudo passou a ser altamente ideologizado nas grandes redes de TV. Até transmissão de futebol,
de esportes, né, eles servem para falar bem de uma ideia política, de um partido político e mal do outro, mal de um país que tem um determinado governo e bem do outro. O tempo todo eles estão manipulando a opinião pública para jogar o seu pensamento, mas de maneira desonesta, ou seja, de maneira manipuladora. Uma coisa é a gente discutir ideias, projetos diferentes, projetos de país diferentes, partidos políticos com ideias diferentes, isso é rico. Outra coisa é você colocar aquilo escondidinho, querendo manipular a opinião pública a favor de um partido contra outro, a favor de um projeto de país contra outro projeto de país e assim por diante. Né? Quanto mais você mente acerca de alguma coisa, né, uma mentira muitas vezes repetida acaba virando uma É como verdade, esse pacotinho, né, que a gente viu na entrevista dessas pessoas. Né? As pessoas, olha, olha, SUS, tem que falar mal. Mas na hora que ele vai contar da experiência pessoal dele, nós vimos que a maior parte das experiências das pessoas que relataram era de atendimento. Era de atendimento, inclusive de elogio aos médicos cubanos, né, que a mídia falava tão mal. Que a né? gente ainda vai entrar nesse assunto, Zé Luiz. Mas eu queria aqui citar a frase, a autora desse artigo, Ellen Machado Rodrigues, e ela até menciona que foi uma colega também médica que assistiu a novela e avisou para ela, olha, você não imagina o que aconteceu, né? E contou a cena, ela então procurou a cena, conseguiu assistir, quase não conseguiu, na verdade, de tão estupefata que ela ficou com a forma como o Serviço Público de Saúde foi tratado e da forma inapropriada. Não só do serviço público, mas também a forma como a própria desumanização da medicina, né, que foi ali que ficou evidente no programa. E aí ela diz o seguinte: o caso de saúde retratado só compõe um amplo cenário de horror e degeneração social, que parece ser o objeto da novela. Se o seu título diz a regra do jogo, o jogo ali é o do salve-se quem puder, e a regra é cada um por si, sendo que por si vale qualquer coisa. Né? Então, daqui vem a ideia da deseducação. E uma coisa que eu queria lembrar também ao telespectador é que muitas vezes nós falamos de depoimentos pessoais. Né? Óbvio que a gente traz depoimentos pessoais, eles são importantes ouvir o depoimento pessoal, mas a gente não pode também julgar um sistema complexo. O SUS é o maior sistema de saúde do mundo. O sistema complexo está presente em todos os municípios, né, do Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro, né, por uma experiência pessoal. Então a gente pode selecionar uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa e vem aqui e fala, nossa, o SUS virou o melhor sistema do mundo. Ou alguém que teve uma experiência péssima e falou, nossa, o SUS é o pior sistema. Então a gente muitas vezes, e nós já tivemos algumas experiências com o SUS, e a gente pode ver, olha, em alguns lugares funciona muito bem, em outros lugares funciona mais ou menos, em outros lugares funciona muito mal ou não funciona, em outros lugares funciona... Enfim, isso é da enorme diversidade que representa o país. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, que eu acho isso uma coisa muito séria e que é muito usada ideologicamente, né, pela televisão, inclusive, e a gente pegar um depoimento e generalizar. Então, a gente poderia aqui... tomar o geral pelo particular. Se a gente quisesse fazer um jogo ideológico negativo, ou seja, de encobrimento, de mentira, e nós somos favoráveis ao SUS, então a gente traria aqui 10 depoimentos de casos reais de onde o SUS foi muito bom. Bem sucedido. E aí falam, nossa, viu, o SUS é o melhor sistema do mundo. Mentira. Ou a gente poderia, ao contrário, a gente quer destruir o SUS, selecionaria uns 10 depoimentos onde o atendimento foi péssimo. E falar, viu, o SUS é o pior sistema do mundo. Não é nenhum nem outro. Né? E nunca é assim. Então, muitas vezes a gente tem uma experiência pessoal e fala, nossa, minha experiência com o SUS foi péssima, né? É um sistema horrível. Não, eu acho que não tem direito de falar isso. Ou ao contrário, minha experiência com o SUS foi ótima, é o melhor sistema que tem. Não é. E para isso a gente precisa recorrer, quando a gente vai falar a respeito de alguma coisa, além dessas experiências pessoais, ouvindo um lado, ouvindo o outro, as pesquisas que vão ser mais reais, mais próximas do real, que vão mostrar, olha, quantas pessoas estão satisfeitas, funciona, quantas pessoas não são atendidas, funciona onde, não funciona onde. Número de médicos. Número de médicos, pessoas, enfermeiros, vagas, hospitais, etc. E a gente vai ver então que é uma diversidade enorme, de município para município, de estado para estado, são realidades muito distintas, mas que a gente precisa, se funciona ali, pode funcionar aqui também. E a gente precisa pegar essa experiência de onde funciona para que nos outros lugares também funcione. Porque as situações extremas de falta de atendimento, ou de falta de serviço, de produto, né, vira noticiário, vira notícia. E o extremo não vai mostrar a realidade. Porque a gente pode pegar a mesma coisa no setor privado.
Quantas experiências a gente conhece com o setor privado? Onde funciona e onde não funciona. Onde você passa o dia inteiro, você paga caríssimo e passa o dia inteiro esperando um atendimento num hospital privado, chiquérrimo, lindo, maravilhoso. Né? Isso acontece também. Então, a gente tem que trabalhar com dados. Eu acho que uma coisa que está acontecendo muito no nosso país, né, e que vem, talvez a exposição disso até seja positivo no final das contas, mas é que as pessoas vão falando as coisas sem buscar informação, Claro, sem vão compromisso xingando, com o vão que tá generalizando, falando. sem compromisso, muitas vezes por uma experiência pessoal. Olha, você pode ir para os Estados Unidos e ter uma experiência pessoal maravilhosa, fala, nossa, é o melhor país do mundo. Você pode ir para os Estados Unidos e ter uma experiência péssima, ser assaltado, não, é o pior lugar do mundo. Olha, não é assim. Né? As coisas não são assim, e eu acho que, mais uma vez, o que a gente precisa pedir, né? Nesse momento assim, onde está tudo tão polarizado, as pessoas, o argumento é o xingamento, é o rebaixamento do outro, né? É a agressão, e de pensar, olha, a gente precisa se informar, e a televisão precisa ser um meio, a gente tem que exigir isso, precisa ser um meio de informação séria, que mostre os vários lados da questão. Né? A TV também fez uma campanha brutal contra o programa Mais Médicos, falando mal dos médicos cubanos, da técnica cubana, do tipo de formação que os médicos cubanos têm. Né? No entanto, esse programa internacional foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sim. Né? E como que os depoimentos, a gente vai ouvindo agora depoimentos, na internet tem um monte de depoimentos interessantes de pessoas que vão falando, elogiando o programa Mais Médicos. São médicos preparados para atender em circunstâncias adversas, né? Mesmo sem muita tecnologia, etc. Porque é óbvio, você coloca toda a tecnologia de ponta, imagina se todo município do Brasil pudesse ter toda a tecnologia de ponta para que os médicos pudessem trabalhar. Seria maravilhoso, mas não é a realidade, isso vai demorar a acontecer. Enquanto não acontece, as pessoas não podem ficar sem médicos. E trouxeram médicos que têm sido um sucesso, né? Tanto essa indicação, que é muito interessante, é muito representativa, e a aceitação, né? Como que o povo brasileiro, como que as pessoas têm sido recebidas pelo programa Mais Médicos, né? Pelos médicos cubanos, não só pelos cubanos, os outros médicos participando do programa também, mas a crítica foi direcionada aos médicos cubanos, como que essas pessoas hoje reconhecem o valor, a seriedade, a competência desses profissionais, que ao lado dos nossos profissionais estão fazendo um trabalho muito bonito aqui no Brasil. Apesar da campanha sistemática da mídia contra o programa, sim, né? Sim. Criticando o governo. Gente, chegaram até a dizer que eram contrários ao programa Mais Médicos em defesa dos direitos humanos dos médicos cubanos. Isso é ridículo. Né? Ou seja, assim, é de um descaramento. Né? É essa crítica que a médica, eu vou até procurar o nome dela aqui, Ellen Machado Rodrigues, né? Que a gente até agradece por esse texto, por compartilhar essa crítica, porque é mais uma evidência do custo, né, do preço dessa desinformação que a mídia tem investido contra as famílias. E, inclusive, no texto dela mesmo, ela fala, olha, geralmente se fala que a educação não é só na escola, que ela é na família, né? E não se fala sobre o papel da televisão, que está dentro da casa das pessoas, especialmente quando a gente está falando de uma rede de TV que está entre as maiores do mundo, talvez só seja ultrapassada por um conglomerado, né? E como não se trata dessa questão do papel negativo, né, do desserviço que é feito por essa companhia. Mentindo, está induzindo a comportamentos, induzindo a valores, né, e que não são sempre legais. Pode ter um exemplo ou outro também, não vamos generalizar aqui, mas podia fazer um trabalho muito melhor do que esse trabalho de desinformar e esse trabalho ideológico, porque de trás disso, escondido aí está o trabalho ideológico de valorização dos interesses da medicina privada, né, e de destruir a medicina pública, o serviço público de atendimento médico, saúde preventiva e saúde curativa. Né? Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão da sustentabilidade, agora no segundo bloco sobre a questão de saúde pública, e o que a gente está percebendo é que está na hora de pensar mais do que mudança no sistema, de mudança de sistema. E é isso que nós vimos falando aqui sistematicamente no Contraponto. Bom, o programa de hoje fica por aqui e você pode continuar com a programação da TV Comunitária. Na próxima semana, o Contraponto traz um novo debate para você.